História da AIDS no Brasil, Parte 1. No início dos anos 80, nos Estados Unidos, uma nova doença que viria a ser batizada de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, AIDS, é amplamente noticiada pela mídia. O primeiro indício de que havia uma doença ameaçadora em curso surgiu em um artigo de pouca visibilidade na edição de 5 de junho de 1981 do Relatório Semanal de Morbidez e Mortalidade e Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, CDC. 5 homens em Los Angeles haviam recebido atendimento médico devido a uma pneumonia causada por pneumocistes, uma rara infecção fúngica dos pulmões causada em sistemas imunes gravemente debilitados. Não fora mencionado no relatório que 2 dos homens já haviam morrido e outro sucumbiu à infecção logo em seguida. Posteriormente, foi emitido um segundo relatório no início de julho. Dessa vez, um total de 26 homens adoeceram com pneumocistose e sarcoma de Kaposi, um câncer causador de lesões nos vasos sanguíneos e outras infecções oportunistas. Em julho de 1982, mais de um ano após o surto de HIV na comunidade gay, o CDC relatou casos entre hemofílicos, um indicativo de que a doença era transmitida pelo sangue. Em 24 de setembro de 1982, o CDC denominou a nova doença como Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, AIDS, na sigla em inglês. Em meados de dezembro, o CDC informou que bebês em Nova York, Nova Jersey e Califórnia apresentavam sintomas de AIDS. O número crescente de casos na comunidade gay foi bastante devastador. Ficou evidente que os sintomas da AIDS se manifestavam por toda parte. Porém, até que o vírus causador pudesse ser isolado e um método de identificação laboratorial fosse desenvolvido, os médicos só podiam presumir quantos indivíduos na população em geral circulavam com a doença. A boa notícia foi que, em 1983, o vírus HIV foi identificado e um exame de diagnóstico logo foi desenvolvido. A má notícia foi que os exames de identificação revelaram que a AIDS havia se disseminado amplamente. Passados meses, a escala global do surto ficou nítida. A doença não era algo restrito aos Estados Unidos. Estava presente na Europa e, na realidade, tudo apontava para a África como local de origem. No Brasil, militantes do movimento pelos direitos homossexuais cobravam providências da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo em relação à nova epidemia. O grupo Outra Coisa lança o primeiro comunicado sobre a AIDS, a comunidade gay de São Paulo. A mídia anuncia a morte do costureiro Marquito em decorrência da AIDS. A AIDS é vista como uma questão de saúde pública pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que cria o Programa de Controle e Prevenção de AIDS de São Paulo no dia 05/09/1983. É criado também o Disque AIDS, primeiro serviço telefônico na América Latina para tirar dúvidas da população. A AIDS passa a ser uma doença de notificação compulsória no estado de São Paulo. No ano de 1983, o total de casos identificados no estado de São Paulo era de 26. O elemento mais polêmico da era da AIDS, durante a qual um grande percentual de norte-americanos, incluindo profissionais médicos, insistia em encarar a AIDS como uma doença gay. Ironicamente, foi esse rótulo incorreto e prejudicial que impediu muitos membros da comunidade gay de recorrer à medicina convencional durante a expansão da crise. Como resultado, uma rede abrangente de autoajuda surgiu dentro da comunidade gay. Por meio de organizações, as pessoas compartilharam diversos tratamentos não convencionais contra a AIDS, incluindo dietas e remédios naturais. A reação dos gays foi extraordinária e encorajadora ao promover a conscientização entre seus membros e irmãos sobre os riscos de certos tipos de contato. É possível alegar que também deveriam ter alertado sobre a necessidade de realização de exames antes das doações de sangue e de rastreamento de contatos. Em 1984, Marty Keel, pai de um filho hemofílico chamado Stephen, foi convidado a uma reunião em Los Angeles
entre representantes da comunidade de hemofílicos e ativistas gays. Mas essa não foi uma conversa fácil entre aliados. Como os hemofílicos na época utilizavam concentrados de fatores de coagulação derivados de sangue humano e milhares deles estavam se infectando com a AIDS devido a doações de sangue contaminado, as relações entre os dois grupos estavam tensas. Alguns membros da assistência de saúde de hemofilia fizeram algumas afirmações, provavelmente de modo não intencional, que implicavam culpa por parte da comunidade gay, e a comunidade gay não concordou. Aliás, ficou bastante indignada. Em 1984, é registrado o primeiro caso de AIDS em hemofílico no estado de São Paulo. O Programa Estadual de AIDS realiza reuniões públicas e abertas para discutir a nova doença com a comunidade, e os participantes resolvem criar a primeira organização não governamental de AIDS. A travesti Brenda Lee declara à imprensa que abrigará travestis com AIDS em sua casa, Palácio das Princesas, que viria a ser a primeira casa de apoio a pessoas vivendo com HIV/AIDS. Neste mesmo ano, foi recomendado o uso de preservativo para a prevenção da AIDS, pela primeira vez, em material educativo do Programa Estadual de AIDS. Surgem os primeiros casos de AIDS entre usuários de drogas injetáveis e mulheres. No final de 1984, o total de casos registrados no estado de São Paulo sobe para 83. Em 1985, a imprensa começa a noticiar a transmissão em pessoas heterossexuais. É criado o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, GAPA, primeira ONG AIDS do Brasil. O Instituto Adolfo Lutz torna-se o laboratório de referência para exames anti-HIV no estado e começa a ser comercializado o teste diagnóstico de HIV, ELISA anti-HIV. O total de casos em São Paulo é de 347, um aumento de mais de 400% do último ano. Em 1986, a Assembleia Legislativa de São Paulo sanciona a Lei no 5.190, no dia 20 de junho, que determina a testagem obrigatória para HIV em bancos de sangue no estado. O Ministério da Saúde torna compulsória a notificação dos casos de AIDS no país. É criado o Hospital Emílio Ribas II, voltado para atender pacientes com AIDS, e também é criado o Programa Nacional de IST-AIDS. Neste mesmo ano, é notificado o primeiro caso de transmissão vertical do HIV, ou seja, transmissão do HIV da mãe para o filho na gestação, parto ou amamentação no estado de São Paulo. O total de notificações passa para 634. Apesar da espera agonizante por um tratamento enquanto milhares de pessoas morriam, hoje ainda se acredita que foi feito tudo o que estava razoavelmente ao alcance naqueles primeiros anos. Em 1987, a FDA aprovou o AZT para tratar os sintomas da AIDS, apesar dos efeitos colaterais graves comuns da medicação. O Hospital Emílio Ribas passa a coordenar o Programa de Controle e Prevenção de AIDS de São Paulo e o total de casos no estado sobe para 1.575. É criado o CRT, Centro de Referência e Treinamento em AIDS, com o objetivo de coordenar o Programa Estadual de AIDS e ser um polo de treinamento e disseminação de informações sobre a epidemia. Em 1988, é criada a Central de Vagas Hospitalares para pessoas vivendo com HIV na Grande São Paulo. A testagem obrigatória para HIV nos bancos de sangue públicos brasileiros é efetivada com a Lei Federal 7.649/88. O Estado de São Paulo inicia de forma regular a distribuição de medicamentos para doenças oportunistas. Neste mesmo ano, é aprovada a nova Constituição que cria o Sistema Único de Saúde, SUS, e é criada a Casa Filhos de Oxum, primeira casa de apoio a cuidar de crianças vivendo com HIV e órfãos da AIDS. Em 1988, há um boom de casos de AIDS entre os usuários de drogas injetáveis no estado. A Organização Mundial da Saúde, OMS, institui o 1º de dezembro como o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e foi lançada a primeira campanha em massa para a prevenção da AIDS em São Paulo.
Em 1988, em São Paulo, o total de casos notificados passa para 2.636. No ano de 1989, o Estado de São Paulo inicia a distribuição gratuita do AZT e em escala limitada. É implantado o primeiro Centro de Orientação e Aconselhamento, COAS Enfio, em São Paulo. O município de Santos anuncia a primeira ação de redução de danos no país, incluindo a troca de seringas, mais tarde proibida pela Justiça. Gostou desse vídeo? Curta e se inscreva no canal. Em breve a parte 2.